Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro e último vídeo da série sobre teologia mística, né? Antes de começar, eu gostaria de pedir para todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo, que ativem as notificações, né? E se vocês acharem que o meu trabalho merece, inscreva-se no meu Apoia-se. O link está na descrição. Também inscreva nos demais canais aqui, amigos do meu canal, né? Canal do A Hora do Macabeus, canal do André Chilano Pro Veritate, o canal do nosso amigo Fabrício de Leigo para Leigo, da esposa dele, canal Laila Pires, canal do Cláudio Campos e o canal Universo Católico, além do canal dos Tartarugas Católicos. São todos canais parceiros aqui. Então, nesse último vídeo, eu vou tratar sobre alguns aspectos aqui da teologia católica, né? Primeiro eu vou tratar a respeito da devoção. O Catecismo da Igreja Católica, número 1161, vai nos dizer o seguinte: na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora e Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. E se eu não me engano, esse texto do Catecismo, ele foi tirado de uma definição do concílio. O número 2131 vai nos trazer qual concílio que foi esse, né? Catecismo da Igreja Católica, número 2131, diz o seguinte: foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico de Nicéia, em 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Então, o que isso aqui nos ensina? Que havia uma realidade antes, aquilo que a igreja chama de economia da revelação, né? Havia uma economia da revelação antes de Cristo e outra depois de Cristo. Antes de Cristo a gente não tinha a imagem de Deus. Com Cristo nós passamos a ter. O próprio Cristo foi feito imagem de Deus. O próprio Cristo é Deus. Então o Deus que antes não tinha uma imagem, com Cristo ele passou a ter. Né? Então isso aqui é o que o Catecismo traz sobre a devoção das imagens. Agora eu queria explicar para vocês o que é uma iconografia. Iconografia, junção das palavras gregas eikon, que quer dizer imagem, e grafia, que quer dizer escrita. É a forma de transmitir mensagens usando ícones e imagens. Sem a escrita, diversos povos usaram esse recurso para transmitir mensagens, desde os povos mais antigos, como os sumérios e os egípcios, até os homens que viveram nas cavernas. Os primeiros cristãos também usaram esse método para transmitir mensagens, e essa prática existe até os dias de hoje, dentro do cristianismo. E foi exatamente isso que a igreja alegou quando ela fez aquela definição, né, do sétimo concílio ecumênico de Nicéia, que a gente leu agora há pouco. Um ícone cristão representa toda uma história, todo um contexto que quem conhece sabe interpretar de forma rápida.
A iconografia cristã introduz o indivíduo no universo de personagens voltando-se para Deus. Principalmente no início, ali nos primeiros séculos, no início da Idade Média, onde poucas pessoas eram alfabetizadas, eram letradas, né? No final da Idade Antiga, início da Idade Média. A igreja achou por bem usar a iconografia para evangelizar essas pessoas, para catequizar essas pessoas. Era uma forma de passar a mensagem do Evangelho, usando ícones. Para os católicos, os ícones têm 3 objetivos. O primeiro, serve de exemplo a ser seguido. Então, aquele santo, aquela pessoa que está sendo representada na imagem, ela é um exemplo para ser seguido, e não um ídolo ou um Deus a quem a gente tem que adorar, mas sim um exemplo de vida. Segundo, mostra o quanto Deus age no ser humano e o torna capaz de alcançar a santidade. Porque se aquela pessoa conseguiu ser santa e ser salva, né, foi Deus que agiu nela, e isso mostra como nós também podemos. Não é algo impossível. Afinal, a Bíblia diz: sede santos como vosso Pai, meu Pai é santo. Sede santos como eu sou santo. Ele não daria esse preceito se fosse algo impossível de ser alcançado, né? E terceiro, nos lembra que aquela pessoa está na comunhão dos santos, junto a Deus. Então ali, depois que a igreja, né, já refletiu e aceitou que aquela pessoa já está na comunhão dos santos, a partir daquele momento nós já podemos também ter certeza de que a pessoa que aquela imagem está representando, ela já está na presença de Deus, né? Então esses são os 3 objetivos da imagem dentro do catolicismo. Não é para adoração, não é para idolatria, entendeu? O ódio às imagens não é recente. Se olharmos para a história da igreja, veremos que já nos séculos VII e VIII se ergueram os quebradores de imagens, os iconoclastas, que sucumbiram sob a verdadeira fé. A iconoclastia começou com influência do maometismo. O maometismo, os maometanos, os turco-otomanos, eles pressionando o Império Bizantino, né, o Império Oriental, o Constantinopla, eles conseguiram fazer com que os bizantinos, os orientais, né, aceitassem essa iconoclastia, né, rejeitassem o uso das imagens. E os orientais fizeram isso, né, porque eles já estavam com medo, já estavam sendo pressionados. Para agradar os muçulmanos, eles aceitaram isso. Então os orientais aceitaram e tem até hoje, né? Eles não aceitam imagem, como vamos dizer assim, em 3 dimensões. Eles não aceitam uma escultura. Para eles só aceitam imagem pintada, né? Imagem pintada ou mosaico. E isso é influência daquela época, dos muçulmanos. Só que a igreja ocidental não aceitou isso, né? Então, isso foi o início dessa ojeriza pelas imagens por parte deles, né? Nos tempos modernos, levantando a mesma bandeira de guerra contra as imagens, os protestantes tentam apenas reviver a iconoclastia, recorrendo para tanto às Sagradas Escrituras, ainda que de modo superficial. Então, aquilo que surgiu com o maometismo, que os orientais aceitaram calados, os protestantes apenas replicaram e deram sequência. O episódio da tentação de Cristo no deserto, por exemplo, deixa claro como é possível adulterar a palavra de Deus, dando-lhe uma interpretação totalmente equivocada. O demônio citou as Escrituras para tentar Jesus, conforme está lá nos Evangelhos, né? Dizendo: está escrito, disse o demônio. Então, com os protestantes acontece isso. Eles têm
a iconoclastia intrínseca neles, só que com eles tentam se respaldar nas escrituras. Sem sucesso, diga-se de passagem. Quanto à perícope do livro do Êxodo 20, versículos 3 ao 5, e outras sobre as imagens, a proibição refere-se somente a ídolos e, portanto, a imagens de ídolos. Ídolo é uma figura representativa de um deus falso, comum entre os povos pagãos. Então, quando lá em Êxodo 20 fala de imagens, diz respeito a imagens específicas de ídolos. Não dá para você entender a imagem como de forma geral, generalizar. Não tem como. Senão você vai ter que jogar fora todo o restante da escritura e ficar só com Êxodo. Diz respeito especificamente à imagem de ídolos, que tem um fim específico de idolatria. Diz o salmista, Salmo 113, do versículo 10 ao 16, vai dizer o seguinte, abre aspas para o salmista. Por que diriam as nações pagãs, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos e não podem ver, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, têm mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar, sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles sejam os que fabricam e quantos neles põem sua confiança. Perceba, está se referindo a ídolos, deuses pagãos, falsos deuses. Não a imagem em si. Está se referindo mais à idolatria dos pagãos. Quando Deus diz, não fará para ti imagem esculpida, não imagem de escultura. A palavra usada para imagem é temuná, empregada justamente para falar dos ídolos, dos deuses pagãos. Tanto que na famosa versão dos 70, tradução do hebraico para o grego, feito ali entre os séculos 3 e 2 a.C., a palavra é traduzida por eidolon, que quer dizer ídolo, com acepção muito diversa de eikon, que é ícone. Então, a tradução da Septuaginta traz o temuná, né, como eidolon, ídolo. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. Não terá outros deuses diante de mim? Os antigos, de muitos modos, transgrediam esse mandamento, prestando culto aos ídolos. Então, por isso que teve esse mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Tudo você tem que interpretar com base nisso. Não terá outros deuses diante de mim. E tudo que vem na sequência ali diz respeito a isso, a idolatria. Conforme Salmo 95, 5, né? É um exemplo disso. E não é possível fazer tal coisa sem que se contraia algum pacto com o demônio. Conforme está lá em 1 Coríntios 10, versículo 20. Outros cultuavam os corpos celestes, julgando serem deuses. Outros cultuavam os elementos da natureza, conforme está lá no livro de Sabedoria 13, versículo 2. Os homens que usam mal as coisas criadas, amando-as excessivamente, caem no mesmo erro, e o apóstolo Paulo diz que esses não entrarão no reino de Deus. Outros erravam cultuando homens, aves, animais ou a si mesmos. Para nós católicos, as imagens de Jesus Cristo, de sua Santíssima Mãe, dos santos anjos e dos santos, não são ídolos, e a veneração católica às imagens não é contrária ao primeiro mandamento, que proíbe ídolos.
Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original, e quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. A honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só a Deus deve. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Como poderia Deus condenar algo que ele mesmo fez? Como eu falei, se você generalizar a proibição de imagem, você vai ter que jogar toda a Bíblia fora. Impossível isso, ridículo. Hebreus 1, 3. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade nos mais altos dos céus. Se referindo a Jesus Cristo. Deus não proíbe imagem porque o próprio Cristo é uma imagem de Deus. Colossenses 1,15. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. 2 Coríntios 4. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto, que não percebe a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que o Catecismo nos diz, então, que com Cristo veio uma nova economia das imagens. Mudou. Aquela realidade que era no Antigo Testamento, com Cristo ela mudou. Números 21:8. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Deus ordenou que fizesse uma serpente de bronze e fez milagres por intermédio dessa imagem, dessa serpente. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores. Deixa eu tirar o gatinho daqui que ele está... Misericórdia. Está me arranhando todas minhas pernas. Espera aí que eu já volto. Pronto. Ai, tá louco? 1 Reis 6, 29. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Havia esculturas no templo de Salomão e no santuário. Não sei se os protestantes sabem disso. Também aquele templo de Salomão, que Edir Macedo pediu para fazer. Não vejo escultura nenhuma lá, não vejo desenho. De templo de Salomão aquilo não tem nada. Aquilo lá está mais para tempo de Herodes. E eu acho que é mesmo tempo de Herodes, não é de Salomão. Ou do Zorobabel, um dos dois. Não sei porque ele botou o nome de templo de Salomão. Tinha que ter colocado templo de Zorobabel. Enfim. Ezequiel 41, 17 ao 19. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmas, uma palma entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana de um lado, voltada para a palmeira, e uma face de um leão voltada para a palmeira, do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. O templo também tinha imagens de anjos, leões e seres humanos. Então você vê que não são figuras só de animais. Tem inclusive figuras de anjos, e querubim é um anjo, e figura de pessoas, seres humanos, no templo de Salomão. E foi determinação dada pelo próprio Deus.
Êxodo 25, 22. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Deus se manifesta por intermédio de imagens de anjos. Querubins são anjos. E era entre os dois querubins que Deus se manifestava. Era dali. Deus usando dois querubins, né, para se manifestar. Êxodo 25, 18 ao 20. Farás 2 querubins de ouro. E você vê que Êxodo 25, 5 capítulos depois do Êxodo 20, onde ele proíbe. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas duas extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre o qual terão a face inclinada. Lembremos que querubins, antes de serem usados por Deus, foram usados por povos pagãos, como sumérios, egípcios, assírios e babilônios, como a gente viu no curso anterior, processo bíblico de desmitificação, né? São seres da mitologia pagã que foi incorporada pelo próprio Deus. Isso é paganismo? Não, Deus não é pagão. Isso é o que? Iconografia. 1 Reis 7, 29. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões, imagens de leões e bois. Os babilônios eram representados por um leão e tinha a figura de um boi, que era, acho que era Baal, né, como ídolo. Por acaso os judeus estavam paganizando o templo? É uma pergunta retórica, lógico. Isaías 19, 19 e 20 vai dizer: naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, e em suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. E eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito. Quando maltratados pelos opressores, invocarão o Senhor, e ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O obelisco é uma escultura. Foi muito usada por povos pagãos, e Deus mesmo assim faria uso dela. Deus profetizando um obelisco, né? E ele diz que esse obelisco seria um monumento ao Senhor na terra do Egito. E eu vejo pessoas criticando o fato de existir um obelisco, por exemplo, no Vaticano. Esse tempo atrás, um protestante num debate falando para mim: por que o Papa não destrói aquele obelisco que está no Vaticano? Porque ele é pagão, né? Iconoclastia, cara. Graças a Deus o Ocidente tem uma moral católica. Porque se tivesse uma moral protestante, seria como no Oriente Médio. Seria como aquele grupo, o ISIS, Estado Islâmico, né? Tem aquelas imagens do Estado Islâmico entrando nos museus no Iraque, destruindo tudo, né? Por quê? Porque eram imagens de ídolos, coisas antiquíssimas, e eles destruíam porque era pecado. O protestante propôs o Papa fazer isso com o monumento que está no Vaticano. Êxodo 31, do 2 ao 5. Eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para quê? Para toda sorte de obras, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras, de engastes, trabalho em madeira e para executar toda sorte de obras. Ora, se fabricar esculturas fosse errado, Deus daria um dom a alguém para praticar a idolatria?
Mais uma pergunta retórica, mas que leva muitas pessoas a pensarem. Êxodo 40, 9 e 10. Tomarás o óleo de unção e ungirás com ele o tabernáculo, com tudo o que ele contém. Consagrá-lo-ás com todo o seu mobiliário, para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, em virtude da tua consagração, o altar se tornará uma coisa santíssima. Após ser ungido e consagrado, tudo se torna abençoado, o mesmo se dá com as imagens. Inclusive, isso aí é mais um detalhe. Na Igreja Católica, não é toda imagem que você pode venerar. A Igreja diz que uma imagem, um objeto, para ser venerado, para ter o culto de veneração, para ter uma devoção, tem que ser, a Igreja diz que entronizada. Ou seja, ela tem que ser abençoada, tem que ser consagrada, né? Geralmente algumas missas têm determinado momento na missa ali, na liturgia, para fazer isso, né? Ou se não, se você tiver a possibilidade de um padre, pedir para um padre fazer, também é possível. Tem um ritual que ele faz, mas tem que consagrar, seja um escapulário, um terço, uma imagem, tem que consagrar ela. 1 Samuel 6,5. Fazei, pois, figuras de vossos tumores e figuras de ratos que devastam a terra. Dai assim glória ao Deus de Israel. Talvez retire ele a sua mão de cima de vós, de vossos deuses e de vossa terra. Os filisteus fizeram figuras de ratos em ouro para dar glória ao Deus de Israel. E Deus aceitou. Então, os filisteus tinham sequestrado a Arca da Aliança, e isso trouxe maldição sobre os filisteus, que ficaram doentes. E depois os filisteus se arrependeram, devolveram a Arca da Aliança, mas continuaram doentes, e os filisteus foram consultar seus sacerdotes, o que eles deveriam fazer. E os sacerdotes dos filisteus deram esse conselho aqui, para que eles fizessem imagens dos tumores e dedicassem a Deus de Israel. E o texto vai dizer depois que Deus aceitou uso desses tumores. Deus aceitou e retirou deles a maldição, né? Então você vê até tumores feitos por pagãos para dar glória ao Deus verdadeiro e não a um ídolo, a um Deus falso, ao Deus verdadeiro de Israel, não foi considerado idolatria. 1 Crônicas 28, 18 e 19. Do altar dos perfumes em ouro fino, com o peso, o modelo do carro, dos querubins de ouro que estendem suas asas para cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi. Todos os modelos dessas obras foi o Senhor que me ensinou por um escrito de sua mão. A ordem para produzir imagens em esculturas foi dada por escrito pelas mãos de Deus. Então foi o próprio Deus que determinou essa ordem, né? Hebreus 9, 4 e 5. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins da glória estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos dessas coisas pormenorizadamente. Em toda essa prática da antiga aliança é atestada no Novo Testamento. Então aquilo que acontecia na antiga aliança continuou no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Ou seja, a iconografia, o uso das imagens, né? Atos 17, 23. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar
com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. Paulo reconheceu o uso da iconografia que os gregos faziam e usou isso para evangelizar, ao invés de criticar ou condenar. Então Paulo usava tudo que tinha à sua volta para evangelizar. Ou seja, quando Paulo ia evangelizar os judeus, ele ia nas sinagogas e fazia o uso da palavra, das Sagradas Escrituras. Quando ele ia evangelizar um pagão, ele usava a cultura pagã. Ele foi na Grécia, usou o quê? Usou as imagens pagãs, né? Isso é o quê? Isso é um bom uso da imagem. Isso que é iconografia, você transmitir uma mensagem usando uma imagem. Atos 28:11. Ao término de 3 meses, embarcamos num navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Este navio levava por insígnias os Dióscuros. Paulo novamente tolerando o uso de imagem. Não tem problema. Ele não pediu para quebrar. Ele falou: vou pegar esse navio, mas tem que quebrar essas imagens, senão não ando nele. E aqui algumas imagens do século I e século II. Né? Os primeiros cristãos usavam as catacumbas romanas como refúgio e criavam desenhos em grafites nas paredes para transmitir uma mensagem aos futuros cristãos. O catecismo traz essa imagem da Virgem Maria como a mais antiga. Né? É uma imagem do século II de uma catacumba romana. Batismo de criança. Também a pintura nas catacumbas romanas, século II, feita por cristãos. Maria, o menino Jesus, o bom pastor, Adão e Eva, o apóstolo Paulo, os 3 jovens na fornalha, lá do livro de Daniel, Noé e a arca, Jonas e o grande peixe. E aqui algumas imagens feitas por judeus, que são imagens de judeus. Aqui tem algumas do Antigo Testamento e tem algumas, acho que do século I, século II também, né, depois de Cristo. Mas a maioria, né, como essas estátuas aqui, por exemplo, é de antes de Cristo. Imagens feitas por judeus. Como que os judeus não faziam imagens? Ai, ai. Adorar e venerar. O que é a diferença entre adorar e venerar? É necessário esclarecer as diferenças que existem entre os cultos de dulia, hiperdulia e latria. Culto de dulia, do grego latreu, quer dizer adorar, reservado somente a Deus. Culto de dulia, grego duleu, quer dizer honrar. Culto de hiperdulia, junção das duas palavras gregas hiper, que quer dizer acima de, e duleu, que quer dizer honra. Está acima do culto de dulia, mas sem atingir o culto de adoração. Então não é a mesma coisa. Venerar, adorar não é a mesma coisa. Definitivamente não é. Não é. Por mais que alguém tente empurrar forçadamente que é, não é. Hebreus 13:7 vai dizer: lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Né? Então, os que morreram e que foram santos servem de exemplos para nós imitarmos. É isso que a imagem tem como finalidade também. Hebreus 6:12. E que longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornaram herdeiros das promessas. 1 Coríntios 11:1. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então os discípulos pregavam que devemos imitar nossos guias. Isso não é idolatrar, e sim admirar.
Mateus 23, 27 ao 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos. Jesus acusa os fariseus de praticarem algo bom aos olhos dos homens, mas por dentro estar cheio de hipocrisia e iniquidade. Jesus não condenou a prática de veneração, pelo contrário, disse que eles faziam o certo, mas por dentro estavam sujos. 2 Reis 23, 17 e 18. E o rei perguntou: que monumento é este que eu vejo? Os habitantes da cidade responderam-lhe: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá, e que predisse tudo o que fizeste no altar de Betel. Deixai-o, disse o rei, paz aos seus ossos. E os seus ossos ficaram intactos, assim como os ossos dos profetas tinham vindo de Samaria. Então aqui mais uma vez um rei de Israel, que encontra um túmulo ornado em áreas pagãs, só que quando ele sabe que aquilo lá é de um profeta hebreu, ele fala: deixa aí, não destrua, deixa aí a escultura, deixa o ornamento aí. Por veneração, o rei Josias não destruiu um monumento construído em memória a um profeta, ou seja, por respeito e honra ao mesmo. Então aqui vocês começam a entender o contexto das coisas. Colossenses 3,5: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. A idolatria nem sempre é feita a um Deus falso, mas pode também ser dada a coisas materiais. O próprio Senhor deixou claro que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, conforme está lá em Mateus e Lucas. O termo Mamon é originado do hebraico, que quer dizer literalmente dinheiro. E agora as procissões. Aqui eu coloquei uma foto do Círio de Nazaré, que é a maior devoção do Brasil. Maior. E é a maior manifestação também popular do Brasil. É maior inclusive que o Carnaval. Círio de Nazaré é a maior manifestação pública, né? A maior festa popular que tem no Brasil. O SIC número 1674 vai dizer o seguinte a respeito da procissão. Além da liturgia sacramental e dos sacramentais, a catequese tem de levar em conta as formas da piedade dos fiéis e da religiosidade popular. O senso religioso do povo cristão encontrou em todas as épocas suas expressões em formas diversas de piedade que circundam a vida sacramental da Igreja, como a veneração de relíquias, visitas a santuários, peregrinações, procissões, via sacra, danças religiosas, o rosário e as medalhas, etc. E o que o catecismo quer dizer com isso aqui? Que a Igreja respeita a veneração popular. Algo que surge espontaneamente do povo, né? E a Igreja vê que não tem nada de errado naquilo, a Igreja aceita. Né? É isso que esse texto quer dizer. Neemias 12:31. Fiz então subir a muralha os chefes de Judá e formei 2 grandes couros para o cortejo. Um ia pela direita, por cima da muralha, na direção da porta da esterqueira. Sempre existiram procissões com objetos sagrados. Aqui em essa passagem de Neemias está dizendo isso, é uma procissão. Né? Em Josué 6, versículos 6 e 7 também vai dizer: Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, trocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca da aliança.
levar a Arca da Aliança em procissão. Segundo Samuel 6, 12 ou 16. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da Arca de Deus. Foi então Davi e fê-la transportar da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Quando os carregadores da Arca do Senhor completavam 6 passos e sacrificavam-se um boi e um bezerro cevado, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingindo com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a Arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a Arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei saltando e dançando diante do Senhor e desprezou-o em seu coração. Davi foi à frente de uma procissão, cantando e dançando diante de um objeto sagrado. E quem o condenou por isso foi uma idólatra, Micol. Era comum, os hebreus faziam procissões com a Arca da Aliança. Era comum. E eles estavam idolatrando a arca, estavam transformando a arca num deus, estavam adorando a arca. Pergunta retórica, gente, nem precisa responder. Veneração, aqui o Santuário de Aparecida. Foto do Santuário de Aparecida. SIC número 2132 vai nos trazer o seguinte: o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, e quem venera uma imagem venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Então o catecismo aqui está dizendo que não é adoração. É o catecismo dizendo, é a igreja dizendo. Por mais que alguém repita o contrário, não adianta, contra fatos não há argumento. Está querendo alterar a realidade. É aquele famoso dilema. Não, eu recuso a sua realidade e substituo pela minha. O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens no que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem. Então ninguém venera a imagem pela imagem. Venera a imagem por aquilo que ela representa, por aquela pessoa que ela representa. Josué 7:6 vai dizer: Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Josué se prostrou diante dos querubins. Em seguida Deus o repreende, não por sua ação, mas por ele estar em estado de pecado, ele e todo o povo. Josué, quando ele se prostrou diante da Arca da Aliança, rasgou suas vestes, ele estava praticando idolatria? Não. Muitos vão dizer, mas Deus repreendeu ele, pediu para ele se levantar. Não pela ação, pela atitude que ele fez, mas Deus fala, não faça isso porque o povo está em pecado. Por isso que ele não poderia estar fazendo aquilo, porque estava em pecado, né? Isaías 45:14. Eis o que diz o Senhor: os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura de Sabaim, passarão para a tua terra e serão teus. Servir-te-ão e desfilarão acorrentados. Prostrar-se-ão diante de ti e te implorarão. Deus
só se encontra em tua morada. Não tem rival algum, os outros deuses não existem. O próprio Deus previu que muitos se prostrariam diante de Ciro e o venerariam. Ciro da Pérsia. Ciro era um rei persa, pagão. Deus estaria profetizando uma prática errada? Deus usando um pagão, dizendo que ele poria os inimigos desse pagão aos pés dele, e esses inimigos se prostrariam diante dele e implorariam para ele. Não é idolatria, não é idolatria. Isso aqui é uma forma de ensinar, é uma metodologia de ensino. Deus fazia isso para castigar, para ensinar. 1 Reis 1, 16 e 17. Betsabé inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Este disse-lhe: que queres? Ela respondeu: meu senhor, prometeste com juramento à tua serva que meu filho Salomão reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono. Davi, homem sábio e que agradava a Deus, não repreendeu Betsabé, porque sabia que ela não o idolatrava, mas apenas o respeitava. Por isso que ela se ajoelhou diante dele. Gênesis 44, 14. Judá e seus irmãos entraram em casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se por terra diante dele. Os irmãos de José se prostraram diante dele por reconhecimento de que ele era temente a Deus e um exemplo a ser seguido. Novamente, né? Eles se prostram para quê? Por respeito, né? Para honrar a pessoa, não para idolatrar. Primeiro Samuel 25, 23 e 24. Quando Abigail avistou Davi, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dele. Assim prostrado aos pés, disse-lhe: sobre mim, meu senhor, cai a culpa. Deixa falar a tua serva e ouve suas palavras. Davi elogiou a atitude de Abigail ao invés de repreendê-la, de chamá-la de idólatra. Então aqui você vê vários exemplos de pessoas se prostrando, não necessariamente para adorar. Culto de adoração envolve mais elementos. Não é só você se prostrar. Isso por si só não é adoração. Lá no Novo Testamento você vai ver lá o anjo repreendendo um apóstolo, porque o apóstolo se prostrou diante dele para adorá-lo. Mas o simples fato de ter se prostrado, aquilo por si só não era adoração. Ele se prostrou para prosseguir na adoração, né? Não o simples fato dele ter se prostrado. Êxodo 18, 7. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Prostrar-se diante de quem se ama é respeito e não adoração. Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Balaão não adorou o anjo, apenas reconheceu a ação de Deus e o agradeceu com esse gesto. Então você vê que aqui se prostrou diante de um anjo, mas não para adorá-lo. Reis 4:37. Então ela veio e lançou-se aos pés de Eliseu, prostrando-se por terra. Em seguida tomou o filho e saiu. A mulher se prostrou aos pés de Eliseu para agradecer uma graça de Deus recebida por intermédio de Eliseu, não para adorá-lo. Salmo 137, 2. Ante vosso santo templo prostrar-me-ei e louvarei o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. O salmista não estava adorando o templo ao prostrar-se e orar diante dele. Lembrando que no templo tinha muitas imagens.
Nem por isso ele estava adorando as imagens que estavam no templo. 2 Reis 2,15. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: o espírito de Elias repousou em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. Reconheceram a santidade da pessoa e por isso se prostraram diante dele. Mais um exemplo. Outro exemplo, Gênesis 33, 2 e 3. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com seus, e por último Raquel com José. E ele, passando diante, prostrou-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Aqui Jacó, né, que estava se dirigindo ao seu irmão. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Com certeza Abraão não era mais idólatra quando se prostrou diante dos anjos do Senhor. Já tinha deixado a idolatria para trás. Gênesis 49, 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos do teu pai se prostrarão em tua presença. Louvar alguém e prostrar-se diante desse alguém. Deus não profetizaria isso se fosse idolatria. Atos 10, 25 e 26. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Aqui já é aquele exemplo que eu estava dando no Novo Testamento. O católico adora somente a Deus. Os santos nós veneramos. A única adoração permitida na Igreja Católica é a adoração à Sagrada Eucaristia. Isso porque não é só uma imagem, mas a carne do próprio Cristo, que é Deus. E agora aqui eu vou ler um artigo do saudoso professor Orlando Fedeli, né? O professor Fedeli escreveu um artigo respondendo a um protestante e eu vou ler o que o professor escreveu, né? E antes eu queria falar dicionário Pai dos Burros. O dicionário nos ensina que venerar tem como sinônimo idolatrar, mas também tem como sinônimo honrar, respeitar, amar extremamente. Aqui, dando início aqui ao artigo do professor Orlando. Abre aspas. Protestantes, aprendam uma coisa, que em primeiro lugar, nenhum dicionário é tratado de epistemologia, e hermenêutica ou exegese. E saiba que qualquer estudo mais sério de sinonímia lhe dirá que não há sinônimo que seja absolutamente equivalente. Também aprenda que, se há 2 palavras distintas para designar algo ou alguma ação, é porque cada uma delas dá um matriz diverso da coisa ou da ação designada. Se 2 palavras são absolutamente idênticas, a língua tende a eliminar uma delas. Assim eu lhe provo biblicamente, e por mais de 80 escritores e padres da igreja dos primeiros séculos da era cristã, que adorar não é, nem muito menos, não é venerar, não é idolatrar, não é adorar, e não é nem muito menos idolatrar. Pois cada uma dessas palavras tem sentidos diferentes. Agora o seu pai dos burros não faz essa distinção, é porque é um pai dos burros muito pouco sábio. E apesar de o mais famoso pai dos burros do Brasil se chamar Aurélio, se compará-lo com qualquer pai dos burros estrangeiro, verás logo uma diferença gigantesca. Aprendam que adorar significa reconhecer como Deus, Criador de todas as coisas.
Já a palavra idolatrar, embora seu amigo Aurélio não explique isso, significa em certo sentido o oposto, pois designa a ação de adorar uma criatura em vez de adorar o Criador. Materialmente, a ação de adorar e idolatrar são idênticas. Formalmente, são opostas. Compreenda que há diferença entre matéria e forma. Na consideração de uma ação, ademais, os pais dos burros nacionais, ou mesmo seus equivalentes estrangeiros, não tratam disso. No dicionário Aurélio também diz que honrar é o mesmo que idolatrar. Então o que ele quis dizer aqui que o dicionário não diferencia matéria e forma. Ele não faz essa distinção. Logo, o dicionário Aurélio também traz como honrar o sinônimo idolatrar, não somente adorar. E agora, amigo protestante, tu não honrarás mais teu pai, porquanto no Aurélio venerar é o mesmo que honrar? E como fica o santo mandamento que diz: honra tua mãe e teu pai? Bem como o da seguinte sentença que diz: se alguém me serve, meu pai o honrará. Seja educado para com todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Aliás, no mesmo dicionário, venerar significa também respeitar. Será que não respeitarás mais nada nem ninguém a não ser a Deus? Eu creio que não, pois certamente continuará respeitando muitas coisas, bem como dando honra a quem é devido a honra. Não é mesmo? Aí eu pergunto, você honra os santos de Deus? Você os respeita? Sim ou não? Você respeitaria as imagens do templo de Jerusalém? Lembre-se, segundo Aurélio, respeitar é o mesmo que venerar, e que, presumidamente, seria o mesmo que adorar. Você as respeitaria ou não? E como adorar, segundo o citado dicionário, seria o mesmo que idolatrar, então não te incomodaria de ser chamado de idólatra de Deus. Eu, porém, não idolatro Deus, eu o adoro. Segundo o mesmo dicionário, adorar é amar extremamente. Então eu encerro aqui com essas palavras do saudoso professor Fedeli, né, que acabou com esse argumento do dicionário. Sempre quando eu vejo algum protestante falando, no dicionário é a mesma coisa, idolatrar e venerar é a mesma coisa. Eu falo, mas e as outras coisas também? Né? Adorar, amar excessivamente, honrar, também está dizendo que é a mesma coisa. Então é isso, gente. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe. Esse foi o último vídeo dessa série, o terceiro vídeo. Para quem está inscrito no meu Apoia-se e no Apoia-se do Cris, nós estamos disponibilizando todo o material que a gente usa nos nossos vídeos no formato de PDF, num grupo dos apoiadores. Então, se todo esse material que eu venho usando, desde o curso sobre gnosticismo, processo bíblico de desmitificação, esse de teologia mística, se você quer esse material em PDF, inscreva-se no Apoia-se meu ou do Cris, né? E a gente disponibiliza. Eu disponibilizo e o Cris também disponibiliza o que ele usa nos vídeos do canal dele. É uma forma da gente retribuir e de agradecer esse incentivo de vocês. A próxima série, né? Eu ainda não decidi qual que vai ser. Mas com o tempo aqui a gente vai conversando sobre isso. Eu vou fazer agora em breve, acho que ainda essa semana, uma live para bater um papo com vocês a respeito dessas três primeiras séries que a gente já fez, né? Gnosticismo, mitologia e teologia mística, né?
Aí a gente conversa e bate um papo. Enquanto eu não tiver ainda a opção de membros do canal, as lives vão ser abertas para todos, né? Mas aguarde, assim que eu tiver essa opção de membros, aí eu vou fazer lives somente para os membros, né? Comentando sobre os conteúdos dos cursos. As outras lives não, as outras lives serão abertas, mas especificamente para responder perguntas sobre as séries, vai ser nas lives fechadas para membros. Então, obrigado. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Até a próxima. Paz e bem. Amém.